a manifestação, né, hoje do Flávio Bolsonaro, pré-candidato, e o clima na pré-campanha de Flávio Bolsonaro é de festa. Eles avaliam que agora, né, que esse elo entre o Jacques Wagner e o Banco Master, que esse elo cai como uma bomba no discurso do PT. Por quê? Porque eles avaliam que isso tem o poder de ajudar a neutralizar as críticas do PT àquele pedido de Flávio Bolsonaro de dinheiro para Daniel Worcaro para bancar o filme Dark Horse. Esse filme, né, que foi produzido aqui no Brasil, mas com produção também nos Estados Unidos, sobre a vida de Jair Bolsonaro. E aí, qual que é o argumento, assim, a diferenciação? Porque a ideia de Flávio Bolsonaro, da campanha, não é dizer assim, ah, tá vendo? Eles falam da gente, mas eles também fazem. Não, claro que não. A ideia é o seguinte, olha, é muito diferente a situação dos dois, e essa é a narrativa deles, é muito diferente a situação do PT da Bahia, de Jacques Wagner e de Flávio Bolsonaro, por quê? Pela questão da contrapartida. Qual é o argumento? Vão dizer que agora, até agora pelo menos, né, não veio os investigadores não captaram nenhuma contrapartida vinda da família Bolsonaro. Como o Flávio diz, meu pai não era mais presidente da República, eu era senador, o Eduardo Bolsonaro era deputado. Por quê? Qual seria o ganho dele? A gente não tem uma emenda master, a gente não se meteu em nada disso, né? O que eles falam ali na pré-campanha, então, essa é a narrativa, de que isso o diferenciaria do caso de Jacques Wagner. Como a gente trouxe aqui, os investigadores apuram se Jacques Wagner recebeu um apartamento de mais de 2 milhões de reais, viagens no jatinho, festas, ingresso para show nos Estados Unidos. Então, e aí a contrapartida, no caso, qual seria? A contrapartida seriam as atuações de Jacques Wagner em relação às atuações dele como senador mesmo, né? E como influência ali para tentar destravar a compra do BRB que faria ao Banco Master. E aí, então, quer dizer, a narrativa de Flávio olha, a gente não tem contrapartida, e no PT da Bahia os investigadores mostraram que teria tido uma atuação política com contrapartida. É claro que nesse caso, Wagner estaria ali neutralizando ou empatando com Ciro Nogueira, porque os investigadores são muito claros quando mostram as contrapartidas, né, as supostas contrapartidas do senador Ciro Nogueira, que foi ministro de Jair Bolsonaro, braço direito, Casa Civil de Jair Bolsonaro, no governo dele, e que receberia, segundo os investigadores, o inquérito da PF, uma mesada milionária de Daniel Worcaro, além de viagens, jantares, né? Enfim, coisas nababescas bancadas ali pelo ex-dono do Banco Master. Então, a avaliação é que, e aí eu citei, né, essa questão do que seriam as contrapartidas de Jacques Wagner, e é o quê? Essa apuração que o Caio Junqueira trouxe aqui no 360, que inclusive está no blog dele, é só você acessar no site da CNN Brasil. Quais seriam as contrapartidas ali? E, mais importante também, é dizer que é a expectativa de mudança de curva nas intenções de voto. Quer dizer, isso dá uma manchada na imagem do PT, tira o discurso do PT, Flávio apanharia menos em relação a esse assunto, e aí eles veem uma tentativa de retomada dos números, né, das pesquisas de opinião para Flávio Bolsonaro. Yuri. Falando de Flávio Bolsonaro, o senador tem buscado engajar o bolsonarismo raiz depois de terem vindo a público as conversas com Daniel Worcaro. É o Pedro Venceslau quem vem com a apuração. Pedro, essa tentativa acontece, embora também está no foco, no objetivo de Flávio Bolsonaro manter um tom de moderação, principalmente em comparação com o próprio pai Jair Bolsonaro. Foi direto ao ponto, Yuri Pita, é exatamente isso. Conversei com uma fonte hoje que está muito integrada à campanha, muito próxima do Flávio Bolsonaro, e o que ele me disse foi o seguinte: basicamente é um desafio hoje para o Flávio.
Nesse momento, depois dessa queda nas pesquisas, até para evitar um derretimento, é preciso fazer gestos, sinais para a base bolsonarista mais ideológica, mas sem assustar aquele eleitorado chamado independente, mais moderado, que, ao fim e ao cabo, é o grande foco da campanha nesse momento. A gente já falou aqui que não é muito consensual dentro da campanha esse objetivo de focar muito mais no público moderado, do Flávio vacinado. Tem uma ala, aquela ala que eles chamam de ala Estados Unidos, que é a ala do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, que tem representantes aqui no Brasil, que gostaria de uma campanha mais parecida com aquela de 2022, ou melhor ainda, daquela de 2018, segundo eles. Mas prevalece hoje um espírito mais pragmático, uma campanha mais profissional, mais política, com o objetivo de vencer de fato. Mas, nesse momento, é preciso energizar a base bolsonarista. Um dos exemplos dessa estratégia do Flávio foi justamente aquilo que a gente viu naquela imagem, naquele evento hoje, que ele antecipou o plano de governo para a segurança pública. Sérgio Moro. Sérgio Moro, que já foi aliado, depois foi desafeto, depois voltou a ser aliado, é uma figura que ainda desagrada a ala mais radical, uma ala mais radical do bolsonarismo, mas dialoga com a questão da segurança pública. Outro exemplo que me disseram foi aquele vídeo, que alguns consideram controverso, feito de IA, divulgado nas redes oficiais do Flávio, que anunciou esse evento que aconteceu hoje, que ele iria anunciar algo que iria acabar com o PCC e com o Comando Vermelho. É um vídeo de IA que a gente recebeu, que estava nas redes sociais do Flávio, que mostra o Flávio e o Jair Bolsonaro num helicóptero com uma metralhadora nesse helicóptero sobrevoando ali o oceano, quando aparecem duas lanchas, uma do PCC e outra do Comando Vermelho. Então os dois ali, vestidos de roupa do exército, puxam suas metralhadoras e começam a atirar nesse barco. Esse vídeo é controverso porque uma ala da campanha achou muito ruim, mal feito e piegas. Disseram também que é um vídeo que assusta o eleitorado mais moderado. Mas a outra ala acha que é preciso fazer de vez em quando algum tipo de sinalização nesse sentido, para dialogar com esse eleitorado mais radicalizado. Essas fontes que são contra esse vídeo sair na rede institucional do Flávio dizem o seguinte: olha, era melhor algum aliado ter publicado isso, algum influenciador bolsonarista, mas não na conta oficial do próprio Flávio Bolsonaro, não nas redes de distribuição oficiais da campanha. Porque, de fato, o vídeo é claramente de inteligência artificial e é um vídeo que mostra uma imagem que pode ser considerada polêmica, porque está o candidato moderado com uma metralhadora na mão. Mas cumpriu o papel de fazer essa sinalização. Porque eles vivem o tempo todo, né, Yuri e Débora, tentando se equilibrar entre a ala radical e evitar que haja um rompimento com aquele discurso mais moderado que hoje prevalece e é majoritário na pré-campanha do senador. Pois é, Pedro Venceslau, a gente passou aqui, olha, desde as 15 horas que começou o 360, agora são 16h10, 1h10 falando sobre essa operação de hoje, Compliance Zero, sobre que teve alvo de busca e apreensão o líder do governo, Jacques Wagner. Vamos lembrar o que aconteceu. O Jacques Wagner é hoje o que foi Ciro Nogueira ontem, né? Porque ele também foi alvo de busca e apreensão. E aí, passados os dias, como é que tá? E ele está em campanha, como é que está seguindo a campanha do senador Ciro Nogueira? Pré-campanha, presidente do Progressistas. Olha, quem navega nas redes sociais do Ciro Nogueira, parece que não existe caso Master, que não existe crise do Banco Master. Ele gravou apenas um vídeo se defendendo, um vídeo longo, falando em perseguição política, dizendo que isso já aconteceu em 2018. Depois, pelo menos no Instagram e no X do Ciro Nogueira, vida que segue. Ele não abre mão e sinalizou que não abrirá mão da sua candidatura ao Senado pelo Piauí. Ou seja, ele vai continuar na sua pré-campanha, acreditando que em algum momento essa questão do Banco Master, apesar de todas essas imagens que a gente está vendo aí, será uma página virada. Campanha para senador é muito diferente da campanha para deputado federal. Campanha para senador é majoritária, tem espaço no horário eleitoral da televisão, tem adversários que vão bater duro nele, mas mesmo assim ele está muito confiante. Então o que aparece? Aparece ele ali viajando pelo interior, tomando café com as comidas típicas do Piauí, sendo recebido por apoiadores, cada dia numa cidade, sempre viajando de carro, ficando hospedado em hotéis bastante modestos, enfim, nada de luxo, nada de ostentação, é um candidato modesto que parece estar fazendo uma campanha também modesta.
Nesse vídeo que ele se justifica pelo Banco Master, ele também se justifica pela emenda Master. Ele tenta criar uma espécie de blindagem ou de vacina para o que ele sabe que virá pela frente nessa campanha contra adversários difíceis na base política dele. Em outra postagem, por exemplo, ele mostra uma pesquisa de um instituto local no qual ele aparece na liderança da disputa pelo Senado no estado. Ou seja, ele deu uma submergida da cena política nacional, não tem circulado muito pelo Senado, não tem participado de grandes eventos em Brasília, apesar de que semana passada teve um jantar, pelo que eu apurei, de alguns aliados em desagravo a ele. Pouca gente na casa de um ex-parlamentar, mas ainda assim teve esse jantar. Mas não temos mais visto o Ciro Nogueira circulando com a mesma frequência que ele costumava circular em Brasília. Em todo lugar que a gente ia, estava lá o Ciro Nogueira. Era uma figura bastante presente. Sendo que esse é um momento muito importante para um presidente de partido. É a hora de viajar ao Brasil, é a hora de conversar com os candidatos locais a governador, é a hora de fazer articulação política e postar nas redes sociais. É o que a gente vê de outros dirigentes políticos, como, por exemplo, Adil Silva, presidente do PT, João Campos, presidente do PSB, enfim, né, o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Os dirigentes gostam de mostrar serviço nessa altura do campeonato, há pouco tempo aí, faltando pouco tempo para as convenções partidárias de julho. O Ciro Nogueira está se dividindo entre a articulação política e a sua candidatura ao Senado. Tem gente no PT que acha que em algum momento a ficha vai cair e ele talvez tente disputar uma vaga para a Câmara dos Deputados. Mas o Ciro não abre mão não, segue firme em pré-campanha ao Senado mesmo.